Fala galerinha, beleza? Professor Itaés na área para mais uma aula gostosinha de matemática. Sou professor da Rede Municipal de Teresina, leciono na escola Jornalista João Emílio Falcão, lá na Zona Sul, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula de matemática. E hoje, nessa aula, nós vamos dar continuidade à aula anterior, que falava sobre propriedade dos triângulos. Na aula passada, nós começamos a ver as propriedades, vimos 4 propriedades, na verdade vimos 5, que na quarta eu estiquei também para os triângulos isósceles. Nesta aula de agora nós vamos ver na prática como funcionam essas propriedades aí, beleza? Então, vamos lá. Nossa habilidade continua sendo a mesma. Resolver problemas cuja a resolução requeira o conhecimento das propriedades dos triângulos equilátero, isósceles ou retângulo. Então, só antes de iniciarmos, vamos dar uma relembrada aí nas definições desses 3 tipos de triângulo e nas propriedades que vimos agora há pouco. Primeiro, o triângulo ele se classifica de 2 maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Já vimos que quanto aos lados ele pode ser equilátero se possuir os 3 lados iguais, isósceles se possuir 2 lados iguais e escaleno se possuir os 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos, ele pode ser classificado como acutângulo se possuir os 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90. Pode ser retângulo se apresentar um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, e pode ser obtusângulo se ele apresentar aí um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90. Visto isso, nós fomos na aula anterior para as propriedades. Propriedades essa que vai trabalhar em cima dos triângulos equilátero, isósceles e escaleno. Nem tanto o escaleno, mas sim o equilátero e o isósceles. A primeira propriedade, talvez uma das principais, vamos dizer assim, a mais importante, dizia que a soma dos 3 ângulos de qualquer triângulo, seja ele equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, retângulo, obtusângulo, qualquer um desses, a soma dos 3 ângulos sempre será igual a 180 graus. Primeira propriedade. A segunda propriedade foi que no triângulo equilátero, já é mais específico para o equilátero, dizia que em qualquer triângulo equilátero, os seus 3 ângulos, eles são congruentes e todos os 3 possuem a medida igual a 60 graus. Inclusive, nós vimos aí a verificação dessa propriedade. Terceira propriedade falava sobre o triângulo isósceles, que o triângulo isósceles, ele é aquele triângulo que apresenta 2 lados congruentes, 2 lados com a mesma medida. Se ele possui 2 lados congruentes, a propriedade garante que nós também temos 2 ângulos congruentes, que são esses os ângulos da base do triângulo, certo? O que é a base? Base é aquele segmento, aquele lado que é diferente dos demais. Então, o lado diferente chamado de base. Então, essa foi a terceira propriedade. A quarta propriedade era mais específica para o triângulo equilátero, mas nós podemos estender ela para os isósceles dependendo do ângulo que eu estou me referindo. Por exemplo, lá no triângulo equilátero, os 3 ângulos eles são iguais e iguais a 60. Então, de qualquer um dos 3, se você traçar a bissetriz, o que é a bissetriz? É o segmento que divide o ângulo ao meio. Então, se você traçar essa bissetriz ela vai coincidir com a altura. O que é a altura? Segmento que forma com a base, com o lado oposto, um ângulo de 90 graus, certo? Então, a bissetriz coincide com a altura, que também coincide com a mediana. E o que vem a ser a mediana? Mediana é o segmento que sai de um vértice e vai para o lado oposto, dividindo sempre o lado ao meio, certo? Então, quando eu tenho um segmento desse, eu já sei que para o triângulo equilátero, aquele segmento está dividindo o ângulo de onde ele parte ao meio, em 2 ângulos iguais, também está formando um ângulo de 90 graus com a base, com o lado contrário,
e está dividindo esse lado em dois segmentos iguais. Beleza? E isso a gente pode estender para o isósceles, contanto que seja a partir do ângulo que seja diferente dos outros dois ângulos. Tranquilo? Então essas foram as propriedades que nós vimos na aula anterior e são elas que nós vamos empregar agora para resolver alguns problemas. O primeiro dos nossos problemas diz o seguinte: qual é o valor de x no triângulo a seguir? Certo? Então aí nós temos um triângulo onde os seus três ângulos medem 2x mais 20, 4x mais 40 e 6x mais 60. Ele quer saber qual o valor de x. Lembra que nós fizemos essa questão lá quando estávamos falando da primeira propriedade? Então eu quero que vocês lembrem lá daquele exemplo e tentem fazer. Vou dar aí um tempinho para vocês e retomo aí com a nossa resolução. Pois bem, galera, vamos retomar aí com a nossa resolução. Esse problema, ele traz uma dificuldade maior do que o exemplo que nós vimos. Lá no exemplo anterior, nós vimos onde os ângulos ele tinham apenas um valor. E agora nossos ângulos eles apresentam algumas expressões. Mas isso vai impedir de vocês resolver a questão? Não. O modo de resolução é o mesmo. Então vamos ver. Então eu vou pegar esse triângulo. O que nós sabemos sobre ele? Primeira propriedade, que a soma dos três ângulos sempre é igual a 180 graus. Então, vamos somar isso aí e igualar a 180. Então, 2x mais 20, mais 4x mais 40, mais 6x mais 60. A soma dos três. E isso tudo, pela propriedade 1, tem que ser igual a 180. E agora? E agora nós vamos resolver essa equação. Como é que eu faço? Como aparece mais de um x, eu vou primeiro somar tudo que tem x e depois somar o que não tem x. Por exemplo, 2x mais 4x, isso é igual a 6x. Com mais 6x lá do outro lado, vou marcar aqui para vocês perceberem, ó. 2x mais 4x, isso dá 6x. 6x com mais 6x, isso dá igual a 12x. Então, eu vou anotando aqui do lado, ó, 12x. Agora, eu vou somar o que não tem x, ó. 20 mais 40, 60. 60 mais 60, isso me dá um total aí de 120. Notando aí de lado. Então, nossa equação ela vai ser agora da seguinte maneira: 12x mais 120 igual a 180. Esse 120 aí, ó, ele está somando. Então, quando eu passar para o outro lado, ele vai passar aí negativo, subtraindo, certo? Então, como é que vai ficar aí agora? 12x igual a 180 menos 120 graus. 180 menos 120, 180 menos 120, isso me dá um total de 60. Então, 12x igual a 60 graus. Agora, o 12 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, nós temos aí que x é igual a 60 graus dividido por 12.
Dividindo 60 por 12, eu tenho aí que x ele é igual a 5 graus. Então, a questão perguntava qual o valor de x, x é igual a 5, portanto, alternativa correta, letra A. Tranquilo? Vejam que a questão ela dá um pouco mais de trabalho, porque apresenta expressões maiores, mas o modo de resolver ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Eu pego os três ângulos, somo e igualo sempre a 180. Resolvo aquela equaçãozinha ali de primeiro grau e só correr pro abraço. Beleza? Vamos para a próxima. A questão de número 2 é uma questão teórica. Ela diz o seguinte: um triângulo equilátero é, aí letra A, aquele que possui dois lados congruentes. Letra B, aquele que possui dois ângulos congruentes. Letra C, aquele que possui dois lados e dois ângulos congruentes. Letra D, aquele que não possui nenhum lado e nenhum ângulo congruente. Ou letra E, aquele que possui três lados e três ângulos congruentes. Vou dar aí um tempinho, um tempo agora menor, porque a questão é bem simples, é só lembrar da definição, e a gente retorna aí com a solução. Pois bem, pessoal, vamos lá, retomar. Para resolver essa questão, bastava que você lembrasse da definição de triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que possui os três ângulos, ou os três lados congruentes, iguais. Se ele apresenta os três lados congruentes, consequentemente, os três ângulos também serão congruentes. Então, a alternativa correta aí seria a letra E. Só questão de lembrar a definição, pessoal. Não podemos esquecer jamais. Equilátero, o prefixo equi vem de iguais. Então, equilátero, os lados são todos iguais. Isósceles, que tem dois lados iguais, escaleno os três diferentes. Beleza? Vamos para frente aí. Terceira questão. Determine os valores de x e y, sabendo que o triângulo é equilátero. Para resolver, eu preciso lembrar da definição de equilátero. O que é um triângulo equilátero? Acabamos de ver na questão anterior. Então, lembre da definição e tentem responder. Vou dar um tempinho aí para vocês responder. Como é de cálculo, um tempinho vai ser maior. Vamos lá. Pois bem, galera, vamos aí retomar a nossa solução do problema número 3. Ele está falando do triângulo equilátero, certo? Triângulo equilátero. Vimos agora há pouco que é aquele triângulo que possui aí os três lados congruentes. Então, o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado AC.
Então, se os três lados são congruentes, nós podemos pegar de 2 em 2. Por que eu não posso pegar logo os três, professor? Porque observe que o lado AB ele envolve x. E o lado AC envolve uma outra variável, que é a variável y. Então, percebam que eu não posso misturar aí as variáveis. Então, o que nós vamos fazer? Se eu tenho um triângulo em que os três lados são iguais, nós podemos associar aí sempre de 2 em 2. Ora, por quê? Porque eu sei que o BC é 30, não depende de nenhuma das duas variáveis. Então, vamos para a solução aí. Vou pegar, já que eu sei que o triângulo é equilátero, vou pegar esses dois lados aqui, ó, 6x menos 12 e 30. Como eu sei que os três são congruentes, esses dois, obviamente, também são. Então, nós vamos igualar isso aí, ó. 6x menos 12 tem que ser igual a 30. E aí nós temos uma equação de primeiro grau, conteúdo que nós estudamos agora recentemente. Como é que eu vou resolver isso aí? Eu vou isolar, vou procurar isolar a variável. O 12 está subtraindo, eu vou passar para o outro lado positivo. Então vai ficar 6x igual a 30 mais 12. Ok? E aí, somando 30 mais 12, nós temos que 6x é igual a 42. O 6 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, x é igual aí a 42 dividido por 6. 42 dividido por 6, nós temos que x é igual a 7. Terminamos a questão? Não, precisamos descobrir agora o valor do y. Professor, e agora como é que eu faço para descobrir o y, já que eu já usei o 30? Não tem problema, esse triângulo é equilátero, os três lados são iguais, nós já usamos 2, podemos usar outros 2. Como assim, professor? Ora, eu sei que 12y menos 18 também vai ser igual aí a 30, certo? Esses dois lados, eles também são congruentes. Certo? Então, da mesma forma que eu utilizei para encontrar o valor de x, eu vou resolver para descobrir o y. Vou igualar 12y menos 18 igual a 30. Certo? E aí vamos resolver essa equação. 12y menos 18 igual a 30, o 18 é negativo, eu vou passar ele para o segundo membro, ele vai positivo. 12y igual a 30 mais 18. 30 mais 18 dá 48, então 12y igual a 48. O 12 está multiplicando o y, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, y igual a 48 dividido por 12. 48 dividido por 12 me dá um resultado do y igual a 4 graus. Portanto, eu tenho aí que o x é igual a 7 e y igual a 4. Beleza? Isso tudo só é possível porque eu aprendi as propriedades, as definições. Então, vocês têm que ter sempre em mente as definições e as propriedades desse triângulo. Beleza? Vamos aí para uma próxima. Questão de número 4. Questão de número 4, observe agora que ela não me deu a figura. Então, além de saber resolver, eu tenho que saber interpretar, né? Então, para resolver, eu preciso interpretar, fazer essa figura e aí eu vou conseguir resolver essa questão. Então, vamos lá. Questão de número 4 diz o seguinte: um triângulo isósceles ABC com os lados AB igual ao AC, os lados AB e AC são iguais, possui lado AB que mede 6. Ora, se o AB que é igual ao AC é igual a 6, isso quer dizer que o AC também é igual a 6 centímetros. Sabendo que o ângulo A mede 60, qual é a medida da base BC desse triângulo? Então, dá um tempinho aí para vocês resolverem e a gente volta com a solução.
Então vamos lá, galera, vamos retomar aí com a nossa solução. Primeira coisa a se fazer era a figura, tentar construir a figura com as informações que nós temos aí no enunciado da questão. A questão fala de um triângulo ABC, então a primeira coisa é desenhar esse triângulo e nomear os seus vértices, A, B e C. A questão diz mais que o lado AB é congruente, é igual ao AC, daí essas marcações aí, beleza? E diz mais que o lado AB é igual a 6 e que um ângulo é igual a 60, Então, ó, voltando aqui, ele diz que o ângulo A é 60, isso, então o ângulo A é 60. Então, se o lado AB é 6 centímetros, mede 6 centímetros, e o AC é igual a ele, então ele também mede 6 centímetros. Então, isso aí foi a parte de interpretação, certo? A partir de agora nós vamos resolver. O que é que nós sabemos? Nós sabemos pelo fato do triângulo ser isósceles, ele possui dois lados congruentes, consequentemente os ângulos da base também vão ser congruentes. Então eles são iguais, então eu vou chamar aí de x cada um deles. O B é x, o C também vai ser igual a x. Ora, o que mais que eu sei? Eu sei, professor, e domino a propriedade 1, que diz que a soma dos três ângulos sempre são iguais, sempre vai ser igual, aliás, a 180 graus. Então vamos usar isso. Eu vou pegar, somar x mais 60, que é o terceiro ângulo, e vou igualar a 180 graus, beleza? Aí vamos resolver essa equaçãozinha simples. X mais x, 2x, e vou repetir o restante. 2x mais 60 igual a 180. O 60 está positivo, quando eu passar para o segundo membro, ele vai passar negativo, então 2x igual a 180 menos 60 graus. 180 menos 60 me dá um total de 120, então 2x igual a 120. O 2 que está multiplicando, vou passar dividindo, então x igual a 120 dividido por 2, portanto, x igual a 60 graus. E aí, nós temos aí, ó, x igual a 60, x igual a 60. Que tipo de triângulo é o triângulo que possui os três ângulos iguais? É o triângulo equilátero, certo? Professor, por que esse questionamento? Eu já encontrei a resposta que x é 60, só que ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o valor do lado BC. Para descobrir o valor do lado BC, eu precisava chegar no x, concluir que esse triângulo tem os três ângulos iguais. Se ele tem os três ângulos iguais, consequentemente, os três lados vão ser iguais. Ele é um triângulo equilátero. Então, se os dois lados medem 6, o terceiro lado também mede 6 centímetros. E aí, nós temos como resposta o item C. Tranquilo? Isso porque eu dominei a primeira propriedade, que a soma dos ângulos é igual a 180, e lembrei da definição. Se um triângulo equilátero tem os três lados iguais, consequentemente os três ângulos são iguais. E isso, vice-versa, isso vale também a volta, pessoal. Se os três ângulos são congruentes, consequentemente os três lados também são. Beleza? Vamos para a próxima. A questão aí de número 5. Questão de número 5, ela diz o seguinte: um triângulo ABC possui lados CB igual a 10 centímetros e CA também igual a 10 centímetros. Além disso, foi desenhado um segmento de reta partindo do vértice C até a base AB, dividindo o ângulo interno do vértice C em dois ângulos iguais de 30 graus. Em outras palavras, foi desenhado aí a bissetriz, que é o segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Então vamos lá. Calcule o valor dos ângulos A e B internos ao triângulo e localizados nos vértices A e B, respectivamente. Teoricamente, essa questão é para ser mais simples, porque você não precisa interpretar, já tem a figura. Então, dá um tempo aí para vocês resolverem e a gente retoma aí com a nossa solução.
Pois bem, vamos retomando aí a solução. Então, a princípio eu vou destacar o meu triângulo, certo? Eu já sei que esse segmento, ele é bissetriz, como nós falamos, divide o ângulo ao meio. Consequentemente, ele também é altura e também é mediana. Daí o motivo de eu já ter desenhado esses quadradinhos lá no ponto D, ó. Isso quer dizer que eles formam ângulos de 90 graus. E aí eu vou analisar agora só um triângulo desse. Observe que essa figura, esse triângulo ABC maior, ele foi dividido em dois triângulos. O triângulo ADC e o BDC. E nós vamos trabalhar apenas com um deles. Observando o triângulo aí à esquerda da tela, o ADC, nós temos três ângulos nele. O ângulo A, um ângulo de 30 lá em cima e esse quadradinho que representa aí um ângulo reto, portanto 90 graus. Então nós vamos somar isso aí aplicando a propriedade de número 1. A mais 90 mais 30, isso é igual a 180. Somando aí 90 com 30, nós encontramos 120, portanto, A mais 120 igual a 180. Esse 120 aí, ele está positivo, vou passar para o segundo membro, então ele vai vir negativo. Então, A é igual a 180 menos 120. Logo, A é igual a 60 graus. Ora, professor, nós encontramos o A. Como é que vamos fazer para encontrar o B, aliás? Percebam que esses dois triângulos, o ADC e o BDC, eles são congruentes. Eles têm os mesmos valores, ó. Um lado mede 10, o lado do outro também mede 10. Ele tem um ângulo de 30, os dois têm um ângulo de 30, dois ângulos de 90. Então, esses triângulos, eles são lá por semelhança de triângulo, eu garanto que eles são semelhantes, certo? Então, eles possuem o mesmo valor. Então, como esse triângulo ele é isósceles, os dois ângulos da base são iguais, então tem-se que o A é igual ao B, que também é igual a 60 graus, certo? E aí nós vamos para a nossa sexta questão, que diz o seguinte: num triângulo isósceles, cada ângulo da base mede o dobro da medida do ângulo do vértice. A medida do ângulo do vértice é, preste atenção, ele disse que os ângulos da base, o triângulo é isósceles, não tem a figura. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não tem a figura, então vocês têm que interpretar e montar a figura, certo? Ele disse que o triângulo é isósceles, então já sei que tem dois lados iguais. Já desenhem e marquem os lados aí iguais. Diz que os ângulos da base medem o dobro do ângulo do vértice. Quem é o ângulo do vértice? Não sei. Então, você tem que chamar de alguma coisa e dizer que os da base são o dobro. E aí, vocês têm que encontrar esse ângulo do vértice aí. Vamos lá, dá um tempinho aí para vocês e voltamos com a solução. Vamos lá, galera. O tempo dessa daí foi menor porque eu já praticamente interpretei a questão para vocês, faltou mesmo só vocês desenharem a figura. Então, de acordo com o enunciado, tá aí, vamos começar desenhando esse triângulo isósceles, daí as marcações laterais, dois lados congruentes, certo? Ele diz que os ângulos da base são o dobro, medem o dobro do vértice, então como eu não sei quem é o ângulo do vértice, eu vou chamar aí de x. Consequentemente, os da base, se são o dobro, vão medir 2x cada um. Os dois são iguais porque o triângulo é isósceles. E aí nós vamos utilizar novamente a nossa propriedade 1.
que diz que a soma dos três ângulos sempre é igual a 180. Então, somando aí, x mais 2x mais 2x, encontramos aí 180 graus. Somando esses termos aí, x mais 2x, nós temos 3x, com mais 2x, temos 5x igual a 180. O 5 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo, e aí temos que x é igual a 180 dividido por 5. 180 dividido por 5 me dá que o x ele é igual a 36 graus, portanto, alternativa correta, letra A. Vejam que quando eu tenho uma figura, tudo é mais simples. Mas quando eu não tiver, você tem que ter esse trabalho, essa atenção de ler, interpretar e fazer a figura, pessoal. Beleza? Vamos para a próxima. Questão aí de número 7 e última da aula de hoje. Diz o seguinte: um triângulo isósceles tem um dos ângulos internos tem um dos ângulos internos igual a 100, não iguais aí, né? Qual é o valor do menor ângulo desse triângulo? Essa questão, pessoal, ela é muito parecida com a questão de número 5, certo? Que nós vimos agora há pouco. A diferença é esse valor aí de 100 graus. Eu vou responder logo com vocês, para vocês não terem tanta dificuldade aí, mas seria uma boa treinar ela aí sem o auxílio do professor. Mas vamos lá. Eu tenho esse triângulo, ele já me disse que é isósceles, então vou desenhar ele. E ele diz que um dos ângulos é 100. Será que esse ângulo, pergunto a vocês, será que esse ângulo pode ser o ângulo B? E a resposta é não. Por quê? Como esse triângulo ele é isósceles, o ângulo B ele é igual ao ângulo C. Se eles ambos forem iguais a 100, quando eu somar só esses dois, 100 mais 100, dá um total aí de 200. Imagina quando eu somar com o terceiro. E aí nós temos extrapolado o limite, porque a soma dos três ângulos tem que dar igual a 180. Beleza? Então, a única opção para esse ângulo ser 100 é o vértice A. E aí, como eu não sei quem são os demais, eu vou chamar aí de x. E aplicando novamente a propriedade 1, eu tenho que x mais 100 é igual a 180. X mais x, 2x, mais 100 igual a 180. O 100 está positivo, eu vou passar negativo para o segundo membro. 2x igual a 180 menos 100. 180 menos 100 igual a 80, então 2x igual a 80. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 80 dividido por 2 e, portanto, x igual a 40. Com isso, a nossa resposta seria a letra C. Galerinha, com isso nós finalizamos nossa aula. E aí, só para completar aquele raciocínio que nós fizemos aí no final da aula anterior, eu trago mais essa reflexãozinha aí, ó, que fala sobre o foco. Às vezes, estudar, vamos dizer entre aspas, enche o saco. Pensar em escola, aula e prova pode ser exaustivo. Mas tire um tempo, relaxe, depois volte a estudar, certo? Isso, é claro, se torna um saco, cansativo, quando você está naquele processo repetitivo, muito tempo, tal. Não desista. Tire um tempo, relaxe, converse com alguém, assista um filme, um anime, tal, leia uma revista, alguma coisa, e aí você vai relaxar sua mente. Com isso, você volta o seu foco e assim você não deixa o estresse lhe dominar. Galera, quero dizer a vocês mais uma vez que eu acredito em vocês, certo? Que vocês também devem acreditar, devem agarrar com unhas e dentes essas oportunidades que vocês estão tendo e partir para cima. O futuro de vocês, quem vai fazer, são vocês mesmos. Então, com isso, finalizo. Deixo aqui meu forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Valeu!